no Evangelho de João. Eu vou ler apenas 2 versículos e depois nós faremos uma oração. Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, Evangelho de João, no capítulo 20, o verso 26 e o 27. João, capítulo 20, verso 26 e 27. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós queremos glorificar e magnificar o teu nome, que é mesmo merecedor de honra, glória e também de gratidão. Que nessa noite, Pai, nós possamos assim nos regozijar com o Senhor, através da tua palavra, que ela venha, Pai, de encontro às nossas necessidades. E assim, Pai, o Senhor faça uma obra de edificação nas vidas preciosas e também de salvação, Pai. Para isso nós precisamos, necessitamos, pedimos o auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor da palavra. Venha mesmo, Pai, nos ensinar hoje à noite. Assim, Pai, nós confiamos que Ele mesmo fará a obra que nós não podemos fazer, que é convencer o homem do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que há de vir. Então, Pai, assim, faça a tua obra. Nós entregamos o trabalho todo em tuas mãos, cada vida preciosa aqui. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Eu tenho tratado nos domingos à noite sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas afirmações, as suas pregações. E hoje à noite nós vamos continuar assim tratando desse assunto. E aqui Jesus afirma, ele faz uma afirmação contundente. Ele diz para o Tomé, um dos seus discípulos: olha, Tomé, não sejas incrédulo, mas sim crente. Mas, irmãos, isso vai ficar um pouquinho mais tarde. Esses meses, o mês de junho, aliás, que acabou de terminar, nosso país, nosso Brasil, é um mês de festa, chamado as festas juninas do mês de junho. E eu confesso para os irmãos que a minha infância, a minha adolescência, até uma parte da minha juventude, era o mês do ano que eu mais assim desejava que chegasse. Eu ficava mesmo apreensivo, ansioso para chegar o mês de junho. Por quê? Eu sou menino lá de Erunepé, uma cidade do interior do Amazonas, criado mesmo nas tradições da minha religião, a religião católica romana, criado mesmo em colégio de freira, estudando com padres, e mesmo seguro das minhas tradições, Então, o mês de junho, eu assim, ficava ansioso, nem dezembro, nada, mas era junho. Por quê? Eu era um menino levado da breca, danado mesmo, e participava. Para vocês terem uma ideia, eu tinha até um boi. Eu sei fazer um boi, e fazia boi, toda aquela parafernália, construía o meu boi, fazia a festa nas casas. Quem é do interior sabe, Então, menino danado mesmo, comerciante, preparava tudo, fazia fogueira, enfim, participava mesmo ativamente. Então era um mês que eu assim aguardava mesmo com ansiedade. E junto com toda essa tradição, nós comemorávamos
E é comemorado até hoje, né? 3 santos, chamados santos do catolicismo romano. Quem sabe aqui? Santo Antônio, né? O santo casamenteiro, né? Tradicional santo casamenteiro. Festa de 1º a 13. Sabia de tudo, né? As novenas, enfim. Depois, São João. Mas é o São João Batista, viu? É o São João Batista que é comemorado, né? No dia 23 e 24. E depois o São Pedro, né? 28 e 29. Então, eram mesmo dias assim de festas, de shows, e a festa religiosa. Na minha cidade tinha os arraiais, né? Tinha toda aquela festança danada. Tinha um coreto onde os padres recebiam as oferendas, e as pessoas traziam, né, suas oferendas. Tudo que você possa imaginar, eles levavam, né? Mas o tradicional era galinha frita, aliás, galinha assada, né, irmãzinha? Cheia de farofa, com ovo assim do lado, mas era bom. A galinha. E eles leiloavam. A galinha, né, era leiloada, boi, enfim, era mesmo dedicada ao santo, ao padroeiro. Era uma festa mesmo religiosa. Eu vi galinha sair por um valor absurdo, né? Uma galinha saía por vários, até vários mil reais hoje em dia, né? Aliás, eu fui construtor há muitos anos e estava fazendo uma obra no Manaquiri, isso é verdade, viu? E todo sábado eu fazia o pagamento dos homens e eu mandei a equipe daqui para Manaus, de Manaus para lá, e todo sábado eu ia pagar. E nessa época eu cheguei assim um sábado e tinha havido uma festa lá, né? E o nosso encarregado, encarregado da obra, eu cheguei, ele estava triste. Mas o que tinha acontecido, né? Na noite anterior, na sexta-feira lá, ele foi para uma disputa de uma galinha com o prefeito da cidade. Imagina a loucura, né? Aquele maranhense assim, tinhoso, né? Então esse homem, eu sei que ele ganhou do prefeito a disputa. E foi um dinheiro grande. E eu cheguei, ele estava triste, né? E me contou a história, disse, olha, eu vou pagar a galinha, mas tu vai me pagar depois, né? E foi assim, uns 2 meses de salário dele, foi descontado. Pra vocês verem como é que a coisa acontece, né? Mas o que eu quero dizer é que são as tradições. E dentre elas, né, as quadrilhas, as festas e tudo, e a fogueira. E tem uma tradição, né, que eu gostava muito, chamava pular a fogueira, não é isso? Pular a fogueira. E tinha um versinho que se dizia: São João disse, São Pedro confirmou que você vai ser o meu compadre, que o nosso Senhor Jesus Cristo mandou. Era isso, né? Que nós falávamos. Mas hoje à noite, irmãos, como eu estou falando, tratando de afirmações de Jesus Cristo, eu queria mostrar o que realmente São Pedro disse, que São João confirmou e que Jesus Cristo mandou. Não foi nada disso. E também essa mensagem assim, não é uma invenção minha, não é? Mas é o pastor Fred, um sábio, maravilhosamente, ele, homem do interior e tal, ele pregava, fez até um folhetinho, né, com essa mensagem. O que São João disse e que São Pedro confirmou. Não foi que Jesus mandou nós sermos compadres uns dos outros, não. Mas vamos ver, né? O que São João Batista disse. Quem era mesmo o São João Batista? Era aquele que Deus enviou.
nasceu de forma milagrosa também, né? Os pais já tinham passado a idade e João veio como um milagre para ser o precursor, aquele mesmo que vinha antes do Senhor Jesus. Eis que enviarei, né? Ele vai preparar as veredas, vai planar a terra, e assim é a voz que clama do deserto. Esse era João Batista. Mas vamos ver o que esse homem disse. O que São João disse? Nesse Evangelho de João aqui, no capítulo 1, diz aqui, né, no verso 19, João 1,19, é o testemunho de João. Não o João que escreveu esse Evangelho, mas do João Batista, né? Diz aqui, olha, este é o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. E ele confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, uma seita. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com a água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse. Então, preste atenção que João disse, não é? Então João disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. E não o conhecia, eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água foi Deus, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então, amados, hoje à noite, o que foi que realmente João Batista disse, né? O que foi que João Batista testificou? Ele testificou desse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento, batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Era simplesmente um simbolismo, né? Era uma coisa simbólica, porque o verdadeiro, aquele mesmo que batiza
com o Espírito Santo e que tira mesmo o pecado do mundo, esse é Jesus. Então, o que João Batista disse? Disse que Jesus, ele é o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, a quem Deus mesmo diz sobre ele, não é? Colocou sobre ele o seu Santo Espírito, como assim, com toda a graça, com todo o poder, e o poder de tirar o pecado do mundo. Por que isso, né? Porque Jesus tem o poder de tirar mesmo o pecado do mundo. Porque ele nasceu sem pecado. Um santo de Deus, verdadeiramente. Ele viveu nesse mundo sem pecado. E ali mesmo, como o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, foi sacrificado. Sobre ele foi colocado o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro. E ele pagou ali na cruz do Calvário o preço do pecado, com a sua vida, né? Entregando a sua vida e a morte mesmo ali na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus mesmo foi morto, foi entregue ali na cruz do Calvário. Mas não ficou ali, né? Ele ressuscitou, está vivo. Então, a Bíblia diz que a morte foi o preço do pecado, mas a ressurreição é que dá a vida, que dá mesmo a salvação. E Jesus Cristo está vivo, por isso que diz, ele tem todo o poder, né, de tirar mesmo o pecado do mundo, só ele. Então, assim, esse é o que João disse, João Batista disse, e João Batista mesmo testificou. Mas São João Batista disse e São Pedro confirmou, né? O que foi que São Pedro confirmou? Vamos ver o testemunho do Pedro agora, né? Quem era o Pedro? Era um dos discípulos de Jesus, mesmo chamado por Jesus, preparado por Jesus, né? Capacitado por Jesus para ser pescador de quê? De homens, né? Então esse Pedro, eu acredito que, falando assim de números, né? Uma das maiores pregações no sentido de quantidade de gente, né, que se converteu nesse mundo, foi uma pregação do Pedro. A Bíblia diz que foi 3.000, né, uma mensagem. E qual foi essa mensagem do Pedro, né, que ele confirmou? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz aqui, olha, no versículo 22, eu vou ler também, que é o testemunho do Pedro, né? Então diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 22. Pedro levantou, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo ali em Jerusalém, e disse, olha, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, escute bem, né? Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, e como vós mesmos sabeis. Eles testificaram, né, do poder de Jesus Cristo, dos milagres, daquilo tudo que ele fez. E ele continua, sendo este, ou seja, Jesus, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Foi entregue por Deus, né, para ser sacrificado como Cordeiro de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Os romanos, né, crucificaram Jesus, o qual, porém, Deus, veja, ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível
fosse ele retido por ela. Era impossível, né? A morte mesmo reter Jesus Cristo. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Falando da perfeição de Jesus Cristo, né? Daquilo que ele é. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente. É a pregação poderosa, escute bem, né? Eu estou repetindo a pregação de Pedro. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes, Jesus é descendente de Davi, segundo a carne, não é? Diz aqui que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Exatamente, o perfeito Cordeiro de Deus. A este Jesus, veja, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, Jesus ressuscitou, está exaltado, glorificado, entronizado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, escute, não é? Hoje à noite, essa é a pregação do grande apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, uma pregação mesmo simples, né? Direta, revelando aos seus ouvintes quem realmente é Jesus, o perfeito Filho de Deus, aquele que nasceu sem pecado, não experimentou seu corpo a corrupção, mas Deus, né, colocou sobre ele o pecado de todos, e ele foi levado até a morte pelos, como diz, vós matastes, crucificastes a este Jesus, a qual mesmo Deus, né, não o deixou na morte, nem o seu corpo viu corrupção, mas ele foi o quê? Ressuscitado, foi exaltado. Pedro estava pregando o Evangelho, meus amados. É o que eu tenho falado sempre aqui nessa igreja. O verdadeiro Evangelho é que Cristo, Jesus Cristo, né, veio a esse mundo perfeito. Foi ao Calvário, e lá no Calvário Deus colocou sobre ele o teu pecado, o meu pecado. Colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. E esse perfeito, Deus o fez pecado por nós. E ali ele pagou o preço do pecado com a sua morte, né? Mas vitorioso, porque ele não ficou na morte. A morte não teve o poder de o reter, de o deter. Ao terceiro dia ele ressuscitou e foi visto vivo.
e hoje vive entronizado à destra de Deus. É essa pregação que Pedro mesmo confirmou, né? Que João Batista disse e que São Pedro confirmou. Então, veja a reação do povo ali naquela situação. Verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: diante de tudo isso, o que nós faremos? Que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para, escute, a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Escute bem, né? Essa era a promessa de Deus para os filhos de Abraão, né? Os israelitas, os judeus. Mas aqui tem uma palavrinha interessante. Os que diz aqui, olha, para todos os que ainda estão longe. Eu me enquadro, eu me incluo nesses que ainda estão longe, que nem era judeu, né? Mas era gentil, um separado de Deus, longe das promessas de Deus, sem esperança, sem Deus nesse mundo. E Jesus Cristo veio por mim e por ti. E diz, olha, e isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o que São João Batista disse, né? Que Jesus, ele pregou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse para o povo que arrependei-vos, né, dos vossos pecados. Essa é a pregação. O que São Pedro confirmou? Que Jesus também, este Jesus, ele diz aqui, veja no capítulo 4 agora, em outra pregação, e o versículo 10, olha o que Pedro confirmou. Este Jesus, né, falando dele: tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Jesus cura, não é? Cura mesmo da escravidão do pecado. Ele limpa, ele purifica o pecador. E diz, olha, este Jesus, que é a pedra rejeitada por vós. Muitos rejeitaram Jesus. Aliás, o povo, né, rejeitou Jesus, crucificou. E ele diz, este Jesus, que é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, a principal, a que sustenta todo o edifício, né? E diz, olha, o que Pedro confirmou: e não há salvação, não há em Santo Antônio, em São Pedro, em São João, na bendita Virgem Maria, nos santos que você imagina, em Papa, em Padre, em Bispo, em ninguém, né? A salvação está aqui, e não há salvação em nenhum outro. Por quê? Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos, né? Então essa é a mensagem. São João Batista disse, que São Pedro confirmou. Não é para nós sermos compadres, não, irmãos. Muito pelo contrário. O que foi que Jesus Cristo mandou? Vamos lá, não é? O Rafael fez a leitura. O que Jesus Cristo mandou?
que foi? Seja o quê? Crente, né? Não foi que ele disse? Olha, Tomé, né? Esse Tomé aqui, chamado o Dídimo, ele conviveu com Jesus durante o ministério, durante os 3 anos de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu Jesus fazendo os milagres, ressuscitando mortos, né? Curando enfermidades, salvando as pessoas, ouvindo a palavra de Jesus Cristo, ouvindo que ele realmente era o Cristo de Deus, o que veio a esse mundo salvar o pecador. E disse, olha, Jesus, reuniu entre eles, vou para Jerusalém, lá eu vou ser castigado, você mesmo humilhado, você mesmo escarnecido, você mesmo morto, crucificado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Ele disse isso, né? E aqui nessa ocasião aconteceu, e o Rafael leu, né? Jesus Cristo ressuscitou, as mulheres viram, Pedro viu, né? E eles estavam aqui reunidos ao cair da tarde do primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É um domingo, né? Então, os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. E diz aqui a palavra que eles estavam com medo dos judeus, porque os judeus queriam matá-los também. Achavam que eles, aliás, tinham mandado espalhar que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus Cristo para incriminá-los, né? Então eles estavam trancados com medo, e aqui diz que aconteceu um milagre, né? Jesus mesmo se pôs no meio deles. Estava tudo trancado, as portas, né? E Jesus veio e se pôs no meio dele e disse: paz esteja convosco. Meu amado, Jesus Cristo, ele é mesmo o príncipe da paz. É ele que dá a verdadeira paz, porque ele pagou o preço da paz, e ele mesmo dá a paz. Eu não sei hoje à noite se tem alguém aqui com medo, né? Está mesmo ansioso, angustiado. O pecado faz isso. Ele aprisiona as pessoas, ele deixa a pessoa mesmo à mercê da sua própria carne, do diabo desse mundo, mas ele dá a paz. Ele diz: eu vos dou a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas a verdadeira paz, porque ele é o príncipe da paz, ele pagou o preço da paz. Mas Tomé não estava, né? E os discípulos ficaram animados, alegres, e aí contaram para ele. O que foi que Tomé disse? Olha, se eu não o vir, não colocar o meu dedo lá, onde estão os buracos da mão, e aqui do lado, né? De modo nenhum eu acreditarei. Que coisa, né, irmãos? Não é o que está escrito aqui? Olha, verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, vimos Jesus, ele está vivo. Ele prometeu e ele cumpriu, né? Ele está vivo. Mas ele respondeu: se eu não o vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Duro, né? Dureza de coração. Quantos Tomés tem hoje à noite aqui, não é? Com um coração endurecido, não acredita. Mas olha aqui o que Jesus faz. Diz, olha, passado 8 dias, quando é 8 dias depois daquele encontro? Domingo de novo, né? Então, a igreja verdadeira do Senhor, ela se reúne no primeiro dia da semana.
É o dia da ressurreição, para ali juntos, né, estarem em comunhão. E diz, passado 8 dias, estavam outra vez reunidos seus discípulos. E agora está o Tomé. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e lhes disse, paz seja convosco. E agora, Tomé, como é que vai ser, né? Aí Jesus, olha, foi logo nele, né? Olha, Tomé, olha, incrédulo Tomé, né? Jesus disse assim, põe aqui o teu dedo, vem cá, incrédulo, né? Põe aqui o teu dedo na minha mão. Chega também a tua mão e põe do meu lado, onde a lança, né? O soldado enfiou a lança quando Jesus estava na cruz e derramou água e sangue. E olha o que Jesus mandou. Agora ele está mandando, está ordenando. São João Batista disse que ele é o Salvador. São Pedro confirmou que ele é o Salvador. Agora ele está dizendo, eu sou o Salvador, né? E disse, olha, Tomé, não sejas um incrédulo, mas seja um crente em mim. Acredita em mim. Sabe, irmãos, toda vez que eu leio essa passagem, eu lembro do pastor Fred. Ele contava nas suas pregações que no interior, assim como na capital, em todo o mundo, há incrédulos, né? Pessoas que não acreditam, que têm um coração endurecido. E nós fazemos o papel de João Batista. Nós fazemos o papel de Pedro, dos discípulos. Nós somos os mensageiros que proclamam as verdades de Deus, a palavra de Deus. E assim era o pastor Fred. E ele pregava o evangelho da graça, o evangelho da salvação a todos. E houve um tempo, irmãos, no Brasil, que também é mundial, né? Mas os crentes, eles eram muito perseguidos pela a maior religião desse país, né? O catolicismo romano. Perseguidores mesmo. E não só pelos padres, mas pelos próprios membros, enfim. Eu sou um que não gostava muito de crente, não. Negócio de crente não era comigo também, não, né? Paulo era o maior dos perseguidores, na verdade. Mas tinha uma senhora que ele estava evangelizando, contando o plano de Deus para a salvação. E ela disse assim, Deus me livre de ser crente. Deus me livre de ser crente. E muitos por aí, irmãos, principalmente os evangelistas, né? Os evangelistas dessa igreja têm essas experiências. Pessoas não querem saber, são incrédulas, coração duro. Não é, pastor Elton? Não é, irmão Raimundo? Não é, pastor Heraldo? Os sabazinhos, né? Nós encontramos. Não é, Ronaldo? Vou falar aqui todo mundo, né? Duros, incrédulos, dureza de coração. Deus me livre de ser crente. Aí o pastor parou assim, Senhor, não escuta essa oração. Olha o que Jesus está mandando dizer aqui, né? Para esse homem. Tomé, não sejas um incrédulo, mas um crente. Essa palavra doce, né? Crente, ô palavra doce. Eu sou crente em Jesus Cristo. É o meu Salvador. Não tenho vergonha, né, de gritar por aí e falar. Eu sou crente, porque Jesus mandou. São João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. E que São Pedro confirmou que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E que Jesus Cristo mandou? Crê, acredita nessa mensagem, nessa palavra. Não sejas incrédulo, mas crente. E eu pergunto, e você, meu amigo, hoje à noite, que chegou aqui mais uma vez, você é um Tomé, que só acredita se vê? Eu fechei aqui, mas olha o que Jesus falou aqui para Tomé. Vamos ver o fecho, né? Tomé não ficou incrédulo. Olha o que diz aqui no verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, né? De joelhos entregou mesmo a sua vida ao Senhor. Feliz esse homem. Mas olha o que diz Jesus aqui, não só de Tomé, no versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Tem muita gente, né, que só crê vendo. Mas não seja como este, né? Olha o que Jesus diz. Bem-aventurados, felizes, os que não viram, mas o que? Creram. Eu não vi, irmãos, como Tomé viu, mas eu creio. De todo o meu coração que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Para a honra e glória dele. Creis isto? Qual vai ser a sua resposta hoje à noite, né? Deus sabe no teu coração. Nós vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite, porque mais uma vez o teu evangelho foi anunciado. Mais uma vez, Pai, a tua palavra foi testificada. Assim como São João Batista disse, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que São Pedro confirmou que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E tu mandou não sermos incrédulos. E hoje à noite, Pai, eu te peço mesmo, que o teu Santo Espírito, que é que convence o homem da sua incredulidade, do seu pecado, da sua iniquidade, que convence, Pai, que nesse pecado vai ser mesmo julgado, condenado, vai mesmo ser separado eternamente de Deus. É o Espírito Santo que convence da justiça, que há um Deus justo, que vai julgar segundo a sua palavra, aqueles que mesmo não receberam, não creram, e haverá um juízo eterno. Ó Pai, não permita que alguém hoje à noite saia daqui ainda como um incrédulo, mas dá a coragem, dá a mesma alegria dessa pessoa de dizer, Senhor meu Deus e Deus meu, salva-me, eu quero ser um crente em Ti. Essa palavra tão doce, crente em Jesus Cristo. Faça, Pai, essa obra que nós não podemos fazer. Aceita a nossa sincera gratidão. No nome de Jesus, amém.